Oi, meu nome é André Porto. Eu queria falar com você sobre um ponto muito importante que a gente tem visto nas mídias sociais, nas famílias, é, nas TVs, nos noticiários, nas eleições. Sabe o que eu gostaria de falar contigo? Eu queria falar contigo de uma coisa que diz respeito muito à minha formação. Eu sou André Porto, eu não sei se você sabe, mas eu também sou teólogo, além de administrador. E o teólogo, da forma que eu busquei a minha formação, eu não sou exclusivamente cristão, eu não sou exclusivamente budista, eu não sou exclusivamente nenhuma das vertentes. Eu procurei, dentro da teologia, independente da minha crença pessoal, eu procurei, dentro da minha busca de estudo teológico, entender que existiam coisas que eram em comum entre as diversas religiões. E que a gente vivia uma situação muito difícil no mundo que a gente vive ao longo dos anos, não é só de hoje não, mas tem se agravado mais ultimamente, que é a intolerância religiosa. Esse é o ponto que eu queria falar contigo. Intolerância religiosa. Aí as pessoas dizem assim, sim, mas eu sei o que é Deus e talvez não é aquilo que a outra pessoa pensa ou aquela outra religião pensa. Quem disse? Você e eu, sabe o que a gente tem? A gente tem diversos livros que eles são baseados em doutrinas desenvolvidas ao longo do tempo, de uma revelação progressiva, vinda desde Abraão, se eu for falar das religiões abrâmicas, que é judaísmo, cristianismo e o islamismo. Quando eu penso nisso, eu vejo o seguinte, que Deus continua se manifestando e Deus continua se mostrando aos poucos e o homem identificando isso. Mas nesse meio tempo, eu vejo uma coisa. Como teólogo, eu vejo que quando eu vou estudar e falar que eu fiz uma determinada matéria, ou eu tentei entender a ontologia, o ontos, o ser de Deus, eu só posso entender o ser de alguém se eu tiver contato com ele próprio. Eu posso dizer assim, eu entendo o ser da minha esposa um pouco, porque eu vivo com ela há 25 anos. Eu posso entender o ser do meu filho, já fazem 21 anos que está junto comigo, certo? Agora, em teologia, nós só analisamos os passos, as pegadas, os efeitos de Deus. Se alguém disser para você que viu Deus, pode ter tido uma impressão, pode ter tido um lampejo, mas ninguém de fato viu Deus. Todos viram efeitos, milagres e outras coisas, indícios de que esse Deus existe e que Ele é bom e que cuida de todos nós e que quer uma vida positiva para cada um de nós. Mas ele em momento algum se manifestou de toda a plenitude com um corpo, com cabelo X, barba Y. Não, mentira, isso não existe, tá? Nós temos indícios. A própria Bíblia vai falar de algumas coisas, por exemplo, assim, vai trazer Deus para um antropomorfismo, ou seja, traz ele para uma forma de pensar e entender ele, o ontos, o Deus, ser de Deus, como sendo o quê? Como sendo mais próximo do ser humano. Mas ninguém conhece isso da maneira correta. Existe um famoso teólogo que eu posso citá-lo aqui, eu não sei se estou bem certo se seria Paul Tillich, mas quando indagado com relação a quem é Deus, e ele é um homem que já dava aulas em vários cursos, formando mais teólogos, mais ministros do Evangelho, ou seja, lá onde ele estivesse dando aula, ou grandes simpósios e tal. Um homem considerado, com artigos publicados, livros publicados, um homem com uma bagagem cultural, teológica muito grande. Aí a pessoa perguntou para ele o seguinte, o que é Deus para ti? Sabe o que ele disse? A pessoa esperando assim, ele vai dar um pacote completo e nós vamos saber realmente se tem uma religião que é falsa ou outra que é verdadeira. Ele disse, Deus é o totalmente outro. Aí a pessoa deve ter ficado olhando para ele assim e falou o seguinte, que história é essa de totalmente outro? Aí ele explica, Deus é totalmente outra coisa daquilo que você pensou nesse momento que ouviu que eu falei isso. Deus é totalmente outra coisa daquilo que eu estou pensando nesse momento sobre ele. Deus é totalmente outra coisa do que toda a humanidade esteja pensando diversas coisas nesse momento. Porque ninguém nunca viu ele. A gente só tocou alguns indícios de que ele exista e da ação dele sobre o mundo. Existe muita coisa a ser aprendida com relação a Deus. Agora, existe também muita coisa a ser aprendida
na tolerância entre as formas de se entender esse Deus. Alguns vão ser nihilistas, vão ser mais dados à meditação, dados a dar vários nomes para a divindade de Deus, para as formas que ele se manifestou. Esses são os hindus. Você vê vários deuses, entre aspas, que são diversas manifestações do mesmo Deus, de um Deus maior, que abarca todas essas qualidades. Aí você vai ver o islâmico, que é super restrito, ótimo, mas Deus tem 99 atributos, e ele é muito, muito, muito justo. Aí você vai no cristianismo, se você olhar pelo catolicismo, você vai ver que existem o quê? Existem várias formas de ordens religiosas e formas de viver o relacionamento com Deus dentro da própria Igreja Católica. Não há uma discrepância com relação à ideia de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, mas a forma de viver e entender esse Deus, existem uns que durante a história da humanidade até se flagelavam com chicotes nas costas e tal, outros eram o quê? Adotavam uma meditação total, como essênios, mas que não, talvez baseados em cima do que os essênios faziam lá no tempo de Cristo, no deserto. Certo? Mas tem também os que eu vou falar assim, a vertente evangélica, os protestantes, os católicos vão chamar de protestante, outros vão chamar de evangélicos, né? Que dentro da sua própria estrutura, conforme as suas igrejas independentes foram surgindo, também carismas diferentes, formas diferentes de fazer, mas todos estão certos. Ok? E tem o budismo, que olha também para uma divindade que o quê? Olha que eu tenho uma imagem e semelhança, entre aspas, porque eles não vão dizer dessa forma, mas ele tem uma imagem e semelhança dentro de mim, que é o lampejo do meu espírito, que é uma parte desse Deus maior, que também é um indício de que eu sou a imagem e semelhança dele. Que para todos nós, se você não entendeu isso ainda, a imagem e semelhança de Deus não é o seu corpo físico, é o seu espírito. Então eles olham para isso e veem o seguinte: existe uma divindade dentro de mim. E nesse momento eu quero te dizer uma coisa. Com base nisso tudo, eu te digo, não olhe pelas diferenças entre as religiões. Não olhe pelas diferenças de, ele tem um Alcorão e eu tenho uma Bíblia. Ele tem uma Bhagavad Gita no hindu e eu tenho um Tripitaka budista. Ele opta por uma religião afrodescendente, afro-brasileira, e esse aqui, ele reza de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Não olhe por isso. Olhe por aquilo que nós já sabemos que nos une, não por aquilo que nos divide. Todos acreditamos que existe uma benevolência muito grande vinda de uma criação maior, uma causa primária de todas as coisas. Se você não acredita ainda, eu também te respeito, se você é ateu, ok? Mas nesse momento eu estou falando para a grande maioria, que existe uma causa maior. Então, nesse momento, eu quero te dizer o seguinte: se apegue a isso, se apegue aos bons sentimentos, se apegue à vida que você possa ter, abraçando os outros e não segregando como sendo secundários, ou terciários, ou até nem eleitos para a sua vida, ok? Eu quero te trazer essa mensagem hoje para que você entre em concórdia, nunca mais em intolerância religiosa. Ok? Você gostou do vídeo? Dá uma curtida aí embaixo. Não gostou também? Dá uma descurtida. E eu queria saber o seguinte: faça uma sua inscrição nesse canal. Faça um compartilhamento desses vídeos para que nós possamos ter mais gente observando e tendo contato com uma temática simples. Eu acredito que eu tenha falado de uma maneira mais simples. Para que nós possamos ser muito mais, crescer, ousar pensar, ousar crer da maneira um pouco mais racional, e ousar ser também irmãos e que compartilhamos tudo de bom daquilo que nós temos buscado na nossa forma de enxergar Deus. Obrigado.